Bom, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que, conforme a gente conversou ontem, a gente hoje ia fazer essa reunião com a comunidade, que aqui estão os líderes da comunidade, que no qual para trazer todo o pessoal, tem que depender de ônibus, tudo mais, veio os cabeças da comunidade. E que no qual a gente hoje assumiu um compromisso com a comunidade de também sair daqui a comissão formada pelos senhores vereadores, vereador que tiver interesse de participar, aí está aqui a prova que já estão participando, e a gente daqui vai ter um grupo de 5, ou de 6, ou de 7, ou de 8, o vereador que tiver interesse, que eu acho que é muito importante. Já visto que ontem, eu quero esclarecer aos senhores vereadores, que ontem eu representei os senhores vereadores numa reunião que ficou convocado, isso aí daqui ontem era aproximadamente quase 8 horas, cheguei lá, era 8h15 da noite, e no qual me manifestei lá em nome do Poder Legislativo, no qual estava representando os senhores vereadores, e no qual os senhores estavam aqui na Câmara, eu tive que me ausentar. Eu gostaria de passar a palavra, Edivardo, para a comunidade primeiro, alguém da comunidade que vai se manifestar? A senhora pode usar esse microfone aí, como a senhora pode usar a tribuna se a senhora quiser, que está sendo gravado ao vivo, tá? Então tá. Eu gostaria de esclarecer para vocês também que a gente vai até às 18 horas, teremos que encerrar essa reunião, porque nós teremos sessão da Câmara a partir das 18 horas. Tá bom? A senhora pode falar. Meu nome é Maria Luísa Quinis. Cheguei em Araçatuba em 1975. Tinha, então, 12 anos na época. Minha mãe, logo em seguida, comprou um terreno lá em 1977. Hoje, o que eu venho falar aqui é sobre descaso e desrespeito. Quando chegamos lá, a gente ia só para colônia de férias, né? Tirar as férias, que éramos morador de Itajaí na época, e a gente começou a se envolver com a comunidade. Era um lugar sem luz, muita gente doente, não tinha estrada quando chegamos. Meu tio, que foi o comprador da parte maior de terra ali, que abrange o Morro dos Cavalos, o vereador Pitanta conhece, o pai do Edson Marcelo, ele abriu aquela estrada e começou a melhorar mais ou menos. Logo em 80 apareceu a luz, mas o pessoal ainda continuava muito pobre, vivendo só à base de pesca. Eram as mulheres no berbigão, os homens na pesca, que isso era trocado, não era nem vendido esse peixe. Ele era trocado por farinha, por arroz, porque o armazém de lá ele não aguentava comprar tanta peixe daquele pessoal. Então era feito a barganha, a troca. E aquilo ali eu fui vendo uma comunidade ir se dizimando, ir se diminuindo, ausência de luz, ausência de saúde. Anos 90, minha mãe apareceu com um celular, então já tranquilizou um pouquinho mais a comunidade, que aí a gente já podia pedir um socorro, só que esse socorro, ele nunca apareceu. Tivemos casos de carros que entrou lá à noite, sem a gente saber quem era, e metia medo, que a maioria ali era idoso. Chamávamos polícia, não ia. Sempre tinha essa alegação: estrada ruim, o carro não sobe. Bombeiro, a mesma coisa. Ambulância, a mesma coisa. E quem podia fazer um pelo outro lá era a comunidade. Minha mãe trazia remédio, meu tio também ajudava no que podia. O que eu me perdi no tempo foi quando que o governo descobriu a estrada e os carros começaram a subir com muita facilidade. IBAMA, Polícia Federal, Polícia Ambiental, todo tipo de repartição de governo, nos tratando como se nós fôssemos os intrusos. Entravam dentro de uma estrada particular, não nos cumprimentava, olhava para a gente com um ar de intimidação. Várias vezes passei por isso lá. Depois chegou INCRA,
usando documentos, a gente assinava coisas, muita gente assinou coisas sem saber. Nunca apareceu ninguém em nossa defesa explicar o que estava acontecendo. Dali a comunidade começou a desandar, perdemos gente lá, infarto, outro suicídio, e de uma tristeza sem fim. Então, essas duas palavras hoje resumem a ação do governo contra nós. Descaso e desrespeito. A ambulância não entra, mas o carro da FUNAI e do IBAMA entra. Isso para mim é um fim de mundo. Isso aí para mim não existe. Até hoje, tem noites que não durmo. Todos lá adoeceram. Todos. Eu hoje, falando aqui, já estou trêmula de pensar nos horrores que nós estamos passando lá dentro. Perdemos nativos, aquele pessoal preocupadíssimo, maricultor. Se ele sair de lá, como é que ele vai fazer? Será que ele vai levar marisqueira nas costas? Para onde ele vai? É a pergunta que todos nós lá dentro fizemos. Para onde nós vamos? É um governo que não acata, ele desampara. Eu de índio hoje eu não posso falar nada, que eu nunca vi um índio lá. Desde os meus 12 anos de idade, e nem minha mãe alertando que a gente pegava o Paulo Lopes para ir para lá. Subíamos o morro, pelo lado, uma picadinha que tem do lado da ponte. Nunca que a minha mãe falou, ela dizia sempre, cuidado com o andarilho, não dê atenção a desconhecido. Nunca foi falado de índio lá. Nunca. E nem sequer conhecemos isso. Até hoje eu estou para entender esse golpe duro que nós estamos recebendo. E pior, estamos sendo ainda marginalizados. Eu acho que encerro aqui e vamos ver o que vai acontecer com a gente futuramente, né? A segunda pessoa que a senhora quer se manifestar também? Boa tarde a todos. Meu nome é Ivani. Eu cheguei ali onde eu moro hoje, no sítio que é no sítio do Kiko, na entrada da ponte do Rio Maciambu. E ali, as terras ali na época era da Dona Belinha, que nós compramos deles. E nós já estamos ali, vai fazer 19 anos. Então, ali dentro das nossas terras ali, nunca teve assim, índio lá dentro. Teve, às vezes, o pessoal da Araçatuba, às vezes tinha caixa de abelha lá em cima, e tem os gado lá dentro da beira da praia, que era na época que era do Lamiro. Não sei se o Lamiro vendeu ou não. E sobre negócio assim de índio, da época, hoje eu estou vou fazer 63 anos, tenho 63 anos. Mas na época, o meu pai trazia a gente para a praia da Praia de Sonho, quando a gente era criança. A gente sempre passou ali pelas estradas do Rio Maciambu, do rio ali da estrada do Morro dos Cavalos. Assim, desde criança a gente passava ali, a gente nunca viu assim, ali tem uma aldeia de índio. Não tinha. A minha mãe sempre se queixava com o meu pai, que às vezes ele vinha cá no Morro dos Cavalos, que ela brigava com ele, que ele ia numa casa de meninas que tinha lá. Né? E então, aonde que ela se queixava? Ali sim tinha uma casa dessas moças. Então, que o meu pai sempre ia para lá. Então, assim, nunca, de criança, eu nunca vi que ali tinha índios, né? Então,
teve depois de um tempo, né, que começou a vir. Até mesmo depois de tempo, quando nós viemos morar ali em cima tinha umas aldeias de índio ali, que montaram umas cabaninhas ali com palha por cima. Não tinha aquelas casas que estavam ali, não tinha aquelas casas. Aquelas casas foram feitas depois, não me lembro bem quando foram feitas aquelas casas. E eram tudo casas novinhas, hoje estão tudo destruídas por eles, porque eles não fazem nada assim, para cuidados, né? Para cuidados, né? Então, sempre... Então, a gente está ali para o bem da gente, para a gente plantar. Eu, pelo menos no meu sítio, eu tenho coisas plantadas, eu tenho verdura, tenho capim, eu tenho gado, né? Eu tenho outros tipos de bicho. Então, eu zelo pelas terras, né? Pelas terras que eu tenho. E assim, ó, cada vez que eu ia cortar o capim, que eu capinava a minha roça de capim, que é bem na entrada do sítio, que a gente revirava as terras lá, eu já achei um monte de bala de fusível. Um monte de bala. Até era para mim ter trago, eu acabei esquecendo, para mostrar para vocês como tem. Eu tenho 5 balas de fusível que eu achei, lá eu cavando lá na terra. Então, assim, ó, índio não usa fusível, né? O índio usa flecha, né? Então me parece que antigamente ali tinha um forte que era dos soldados que faziam os treinamentos ali, né? E mais acima do morro também a gente usou aquele aparelhozinho e começou a dar um barulho ali, cavamos um tanto assim, ó, de terra, um buraco assim, achamos outra bala ali dentro. Ó, só o tempo que vai passando, né? Pode ser com a enxurrada, vai passando, enterrou aquela bala lá também. Então, aquele espaço todo ali. Então, os brancos usavam, né? Não os índios que usavam aquilo dali. Então, não era a terra dos índios, né? Então, eu acho assim que eu não vou dizer, não vou querer me questionar, não vou contra os índios. Se eles têm as terras deles, nós queremos ter o nosso espaço que hoje nós temos, há muitos anos. Assim como a Dinha faleceu com 90 e poucos anos, e ela se criou ali dentro, né? Então, são terras que já de muitos anos que a gente tem, que moram ali. Teve da outra vez que nós fizemos um depoimento desse, tinha um senhor que ele era índio, que ele estava ao nosso favor. Então, ele disse que a família dele morava ali abaixo da entrada da Araçatuba. A família dele morava ali. Então, eles foram expulsos por esses índios que estão lá em cima hoje, né? E daí depois os pais deles faleceram e ele foi expulso de lá. Então, ele hoje ele não tem aquelas terras ali porque ele foi expulso por esses índios ter entrado lá. Então, não sei como chegar a dizer que ali é terra indígena. Pode ser que seja terra indígena, né? De muitos anos, não tenho nem ideia, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso aí. Mais alguém quer se manifestar? Boa tarde a todas, senhoras e senhores. Sou morador de Araçatuba, me chamo João Rodrigues Júnior. Tá? Vim aqui fazer um pedido para vocês encarecidamente, né, que tanto está nos acompanhando, que fazer o reconhecimento ali da praia de Araçatuba e do Maciambu como uma comunidade tradicional do município de Palhoça, né? Sendo que aquela comunidade ali já é centenária. Inclusive, a estrada que tem ali, que passa pelas comunidades, é a primeira ligação, né, da capital com o sul do estado. Foi cortada lá em cima, não sei porquê, lá no canto das Pedras Altas. Tá? Isso é o que a gente sabe e que está relatado aí, se procurar nos documentos.
Tá? E a questão da senhora que falou ali é sobre a FUNAI e o INCRA e Polícia Federal, isso não é de agora. Né? Isso é em 2010, quando voltaram ali, vinham fazendo levantamento ali das pessoas, recadastramento, pessoas que assinaram os documentos sem saber que seria, já vinham intimidando as pessoas. Hoje, uma senhora que não está mais entre nós, Dona Ivone, foi intimidada, chegou a ponto de infartar, levar ela. Hoje ela não pode falar porque não está aqui. Né? Quer dizer assim, tu chega na tua propriedade, tá 2 policiais armados com fuzil, né? Pessoal da FUNAI, lá, esse é o Marcelo Torres de Brasília, um cidadão que entra na tua propriedade e não se identifica como, diz que fala que é do INCRA, mas você pede identificação para ele não dá. Né? Então o sistema deles é intimidar cada um, foram de porta em porta. Isso aconteceu com a minha família. Tá? Eu cheguei em casa, estava policial federal, fuzil atravessado no peito, e ainda perguntei para ele: o cidadão, o senhor teve autorização para adentrar a propriedade? Aí ele falou assim: não, senhor, eu tive autorização da senhora. Disse, não, tudo bem. Eu fui lá e apertei a mão dele. Tudo bem, garoto. Botei o carro dentro da garagem, lá do sítio. Passei pelo cidadão do INCRA, disse que era do INCRA, mas não se identificou. Estava dentro da minha casa, a minha esposa é uma pessoa que tem leucemia. Ela recém estava fazendo tratamento. Aí já tinha acabado a conversa com ela. O cidadão Marcelo Torres da FUNAI, muito bem educado, cara. Esse tira o chapéu para ele. E a Polícia Federal estava lá cumprindo o dever deles, que a gente não impede ninguém de cumprir o dever deles. Tá? O que aconteceu? Esse cidadão do INCRA entra dentro da casa e vai revirar a caixa de medicamento da minha esposa. Aí ela chega e pergunta: seu parceiro, bom, não, estou procurando medicamento. Disse, não, cara, aí só tem medicamento, morfina, que é para dor, você quer? Aí ele pega e sai. Isso eu estou entrando em casa, convido os meninos para tomar um café, e o cidadão, eu disse: ô parceiro, acho que da outra vez que tu esteve aqui era você, que você faltou com educação com a Dona Ivone chegou a passar mal. Aí ele assim, vou falar palavrão aqui, vou falar exatamente como ele falou para mim. Ele chegou e disse assim: porra, caralho, que merda é essa, cara? Vocês estão me tratando com outro... Cara, primeiro é o seguinte, primeiro que tu está dentro de uma casa de família, tá? Acabou a conversa e eu vou te pedir, você foi convidado para entrar e vai ser convidado para sair, tá? Policial Federal estava ali, eu disse: por favor, retirar o cidadão, que se ele não sair por bem, ele vai sair por mal. Tá. Então, o que é isso? Isso não é uma intimidação? Não é tu entrar dentro da tua casa, vai querer deixar o cara faltar com respeito, com a tua senhora? E o que ele me diz? Vocês não têm nada aqui. Isso aqui é terra da União. A sua senhora, como tem leucemia, ela não tem direito a nada. Quer fazer o cadastro no teu nome? Eu não vou fazer porcaria nenhuma, cara. Tu já veio faltando com respeito. Tu, como funcionário público, tu tinha que ter respeito pelas pessoas. Mas eles não têm respeito por ninguém, cara. Eles vão metendo os pés, eles vão tirando as pessoas do sério, pessoas idosas ali que passaram mal. Teve o seu Valmor lá que foi o caso que ele se afogou. Teve a Dona Ivone lá. Agora, há pouco tempo, a Dona Belinha, tá? Que a última vez que eles estiveram lá, que eu falei com ela, ela estava em pezinha na porta lá, e ela me perguntou ainda: senhor Rodrigues, será que vai acontecer? Não, senhor, isso aí vai ficar tudo bem. Levou uma semana, ela se foi. Minha conversa que eu tenho para falar para vocês é assim: eu acho que é injusto. Eu pago meus impostos, trabalhei para adquirir aquilo ali, agora chega assim: bom, vocês estão despejados, vocês vão sair? Quer tirar o pessoal? Então vamos fazer a indenização, para a gente ter o direito de comprar alguma coisa em qualquer lugar. Né? Não somos igual cachorro, mete o pé na bunda e vai embora. Né? Então é assim, quer fazer a coisa certa? Uma coisa eu digo para vocês: os caras entrar lá dentro do meu quintal e não me pagar nada, eles vão entrar, mas não vão sair. Eu pago meus impostos, eu trabalhei 40 anos para adquirir aquilo que eu tenho. Não vou dar de mão beijada para eles. E é o que eles fazem, eles só levam na pressão psicológica e vão acabando com as pessoas.
Obrigado pela atenção e espero, né, a cooperação de todos. Obrigado, amigo. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de sugerir, até pelo adiantar da hora, que a gente pudesse, para tocar a parte administrativa dessa comissão, fazer a eleição do presidente e relatoria, e depois dar algumas providências administrativas por parte da comissão instituída. Eu vou acatar a posição do vereador, inclusive depois do Edivaldo, não sei se mais alguém, duas pessoas querem falar, que nós temos até às 18 horas, tá? Então, eu gostaria sim que a pessoa se manifestasse um pouco mais rápido para que a gente possa tocar o trabalho até o final. Primeiro aqui eu quero perguntar para os senhores vereadores, qual é o vereador que tem interesse em participar dessa comissão, para que a gente possa se manifestar lá em Brasília, possa se manifestar junto à Procuradoria-Geral do Estado, porque é muito importante nós daqui do Poder Legislativo se organizarmos junto com a comunidade. Também gostaria de esclarecer, senhores vereadores, que está em pauta já no Senado Federal, que no qual o presidente da República assinou dia 4 de dezembro de 2024, declarando novas terras indígenas no Morro dos Cavalos. Então, quer dizer, Palhoça, Ruge, toda essa comunidade que aqui está representada, e os colegas vereadores, hoje a terra pertence à FUNAI, pertence aos índios, conforme decreto do presidente da República. Isso é o desespero que vocês estão sentindo aqui. A gente sabe, se esse decreto não cair, se o Senado não conseguir, só quem consegue derrubar esse decreto é o Senado Federal, ou a Justiça Federal. Mas eu ainda confio mais no Senado Federal do que na Justiça Federal, porque a Justiça Federal está lá junto com o atual presidente da República. Então, eu acho que nós precisamos se organizar, agilizar, para que essa comunidade não tenha o seu direito de sobreviver. Eu gostaria de perguntar aos vereadores qual é o vereador que tem interesse em participar. Quais são os vereadores? Senhor presidente, eu tenho interesse. Eu também tenho interesse, presidente. Vamos para a votação da vereadores. Primeiro, Alexandre. Juninho. Alexandre. Acredito que todos os presentes, senhor presidente. Alexandre. Segundo, Juninho. Tedo. Terceiro, Diego. Quarto, Marcílio. Pacão. Pepe. Quinto, Vitor. Oitavo, Jean. Juninho. E Edinho. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 vereadores que estão aqui presentes, que vão fazer parte dessa comissão. Desses 10 vereadores, vamos se reunir para que a gente possa montar uma presidente, um presidente, vice-presidente, para que a gente possa tocar esses trabalhos, para que a gente possa ajudar essa comunidade, que essa comunidade está precisando do apoio do Poder Legislativo. Eu gostaria de passar para a próxima, que agora é a... Não, a senhora pode ligar o microfone que está sendo gravada a sessão, por gentileza? Isso, obrigado. Sobre a quantidade de terra demarcada para índio e quanto é irrisório o tamanho da nossa vila, o pessoal também da ponte. É minúscula a nossa vila comparando com a quantidade de terra para uma miséria de índio. É isso que era o carinho que a gente queria que político lidasse com isso. É a consideração pela nossa vila bicentenária. É só um pedaço de terra na frente do mar. Só isso. O restante ninguém quer saber. Ali pode ficar com tudo. Respeitando o pequeno vilarejo. É minúsculo comparando com a quantidade que o Eduardo tem ali o mapa. Presidente, acho que é importante. Então, isso é importante. Tinha que ser debatido. Não queremos terra. Dividimos até com o índio. Mas queremos poupar a nossa vila. Se permite uma parte, vereador? Obrigada. Acho que o vereador Vitor vai falar primeiro. Acho que é importante ressaltar que ninguém da comissão nem da comunidade é contra os povos originários, né, e sim está em defesa das suas comunidades aí que são bicentenárias já e tradicionais aqui em nosso município. Nós não estamos com a comissão instituída ainda, mas se a presidência da casa pudesse fazer uma moção de apoio ao PDL do senador Expedião Amin, número 717, para demonstrar a força e o apoio do Poder Legislativo de Palhoça
a essa moção, acredito que seria de grande importância, presidente. Senhora feita. Beth. Senhor presidente, me permite aqui, Tá bom. questão de ordem, tinha pedido uma parte aqui. Eu não gravei o nome daquela senhora que, com muita aflição, fez, Dona Heloísa, com muita aflição, fez uma manifestação aqui, suplicando ao poder político dessa cidade a adoção de providências que possa garantir a ela um direito que nasceu com ela na terra, até porque nós sabemos que muitas famílias daquela comunidade já vivem ali de longa data e algumas delas estando inclusive na terceira geração, tá? Famílias que tranquilamente pode se dizer que estão ali há bem mais de 150 anos, e se nós vivêssemos num país decente, de fato, seria um problema facilmente resolvido, distribuindo a terra na proporcionalidade, na forma como a própria Constituição apregoa. O caso, e destacando o que o vereador Vitor falou, nós não estamos aqui contra o índio, contra os direitos dos indígenas, mas estamos aqui buscando o direito de dignidade de pessoas não indígenas, tá? E por isso há necessidade da sensibilidade política, principalmente, com a finalidade de fazer aquilo que o senador Esperidião Amin está tentando. Apesar dessa manifestação, viu, dona Heloísa, e eu gosto muito de entender que todo cidadão, como a própria Constituição fala no seu artigo 1º, tem o direito de viver com dignidade, e para viver com dignidade no Brasil, a senhora precisa ter moradia, ter alimentos, ter saúde, ter educação, ter respeito, acima de tudo. Este é o princípio da dignidade no país. E o que se pratica contra aquela comunidade, contra outras comunidades igualmente distribuídas pelo Brasil, relacionada a essas questões da terra indígena, é um ato de terrorismo. É um ato de terrorismo porque a qualquer momento, diante de toda essa baderna que está na Justiça Nacional, no Poder Executivo e no Poder Legislativo a nível nacional, pode sair uma determinação, assim como saiu uma determinação e que foi cumprida hoje na Praia do Forte, em Florianópolis, onde simplesmente mandou demolir todos os imóveis que lá estão estabelecidos, alguns inclusive já de longa data, em nome da preservação ambiental, a ser garantida para gerações futuras. Infelizmente, não bastasse a arrogância do poder ministrado hoje pela FUNAI e pela União, porque as terras indígenas são terras pertencentes à União, cuja posse e o direito de utilização, segundo tudo que se discute a nível jurídico hoje, pertence aos indígenas que nela se estabeleceram. Esse é o entendimento. E é uma grande arrogância na medida em que não estão em nenhum momento levando em consideração a necessidade e o princípio da dignidade inerente a vocês, inerente às pessoas daquela comunidade. A discussão, senhor presidente, da presente comissão, ela passa por um embrólio jurídico, principalmente, inclusive até o presente momento não foi julgado um recurso que se encontra lá na mesa do Alexandre de Moraes, aguardando o julgamento. Discute-se muitos que o direito a ser garantido a todos os cidadãos brasileiros e os índios, em que pese possuir legislação especial, diferente da legislação que aplica-se a nós, também é um cidadão brasileiro, apesar de, como dito, protegido por legislação especial, e então devêssemos praticar aí aquilo que a Constituição Federal, a partir de 1988, pré-estabeleceu os direitos garantidos, e é o que algumas lideranças políticas em Brasília administram
e tentam fazer que o Supremo Tribunal Federal assim entenda, o que facilmente permitiria a garantia dos direitos de vocês permanecerem na terra. Infelizmente, há uma corrente muito forte, principalmente por parte deste governo, que se diz socialista, mas que diz socialista não tem absolutamente nada, na medida em que eles pretendem sim, e há um esforço muito grande das correntes políticas ligadas ao PT e ao fulano de tal, que é o nosso presidente da República, no sentido de prejudicar os demais interesses da sociedade, principalmente a sociedade que mora no sul do Brasil. Tá? Isso fala-se muito lá em Brasília, que o sul do Brasil é uma sociedade constituída por pessoas contra a política deles. E aí a gente acaba vendo pessoas ligadas à Universidade Federal de Santa Catarina, que jogou no lixo toda a sua credibilidade, quando elaborou um documento, a revelia da verdade fática, como bem o nobre antropólogo apresentou no documento dele, mostrando que, na verdade, há uma indução que deve ser apurada a responsabilidade. Então, é muito importante, senhor presidente, a criação dessa comissão, em que pese a limitação das nossas prerrogativas, mas isso irá contribuir para que façamos força política em Brasília, porque resguardando aí as devidas proporções, acho difícil a gente conseguir resolver isso na justiça. Sinceramente, sou advogado, leio muito sobre isso, acompanho essa situação desde o ano de 2018 e, sinceramente, pela vontade que se mostra lá em Brasília neste momento, tá, é muito difícil conseguir resolver pela via judicial. Agora, com a força dos líderes políticos de Santa Catarina, é o melhor caminho e o melhor meio que devemos percorrer. Tá? Inclusive no próprio Poder Judiciário, não acredito muito na possibilidade de consigamos demonstrar que aquilo que foi narrado pela UFSC e pela FUNAI não é verdadeiro. E aí teria que ter um juiz muito comprometido com a verdade para nomear um perito antropólogo dele com a determinação de que demonstre para ele aquilo que é a verdade fática. E pelo que a gente lê em tudo que foi julgado na justiça, não acreditamos muito nessa possibilidade, até porque percebe-se que há uma pré-determinação para que o direito do indígena seja materializado na forma que se apresenta. Então é muito importante, vereador, a gente criar essa comissão, mas sabendo que a nossa missão é árdua, não dando a esperança para os moradores. Infelizmente, eu preciso dizer isso aí, que a nossa força por si só será suficiente para resolver, mas que nós vamos precisar induzir pessoas em Brasília a entender da forma como está apresentado neste documento. Essa é a minha manifestação. Eu gostaria de passar para Beto, gentileza, Beto. Eu queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Pitanta, que é um guerreiro nessa luta de muitos anos. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores. O que eu quero falar, presidente, aqui é o seguinte. Quem de nós, na Baixada do Maciambu, é difícil achar alguém que nunca recebeu na sua porta da sua casa a Polícia Federal e a FUNAI. Somos acordados muitas vezes, como eu já fui uma vez, por um cidadão da FUNAI chamado Nuno, junto com a Polícia Federal, né? Eu acho que sim, tem uma história, tudo aí nesse processo, de muitos anos, de muita luta. E o que acontece hoje é que há sempre uma ação deles e não há uma reação nossa. E tudo que ele faz enquanto ação passa e a nossa reação não existe. E aí é que entra o papel da classe política nesse sentido, né? Que nos apoie nessa reação. Tá? Queria aqui pedir que o senhor transmitisse ao Esperidião a mim, o senador, que é o único de Santa Catarina
que se manifesta a favor do nosso povo aqui na região, mas ninguém, nem o Selfie, nem a senadora Ivete, nunca ouvimos qualquer palavra de apoio, né, para que essas coisas não pudessem estar acontecendo. Então, o senhor transmita a ele, ao senador Espiridião, a mim, todo o nosso respeito e o nosso obrigado. Tá? Mas o que essa comunidade aqui precisa, porque ela está morrendo. As pessoas estão morrendo nessa situação. Há um grande problema lá de surto, sabe? Porque não sabe o dia de amanhã, não sabe se vão ficar naquela casa amanhã de manhã. O medo, sabe? Eles vivem amedrontados por essa situação, não só Araçatuba, mas Maciambu Pequeno e Enseada do Brito também. Algumas comunidades da Enseada, né? E todos nós vivemos temerosos com isso. Então, é muito importante que essa comissão ela assuma uma posição de defender realmente essa comunidade da nossa região, que não é só dali do sul de Palhoça. Isso interessa a Palhoça inteira, porque outras áreas também vão serem demarcadas. O que tem que barrar, na verdade, além de cessar esse processo, é a questão da ampliação das áreas. Porque eles estão querendo trabalhar em cima da ampliação de outras áreas. E não são pequenas, elas são muito grandes. E o que também se pede a vocês é o seguinte, tá, para essa comissão. Esse projeto aí, que vai passar no Morro dos Cavalos, que o governo do Estado está fazendo, os índios são contra. Mas existe ali, isso é um projeto que não interessa só ao sul de Palhoça, interessa ao nosso país. Isso tem que ser denunciado. Outras comunidades existem no entorno que apoiam esse projeto. E isso tem que ser ouvido pelo governo do Estado. Isso tem que ser levado em consideração. Eles têm a posição enquanto comunidade indígena, mas nós temos também a nossa posição enquanto outras comunidades tradicionais. Isso tem que ser levado ao governo do Estado para ele ter um embasamento, que nós temos interesse que esse contorno saia. E eu acho que é papel dessa comissão, além de tratar dessa questão da demarcação, também tratar dessa questão do contorno ali do Morro dos Cavalos. Nós vamos apoiar, sim, o governo do Estado para que isso saia. Não transita ali só o povo de Palhoça, transita ali o Brasil inteiro, e isso tem que ser denunciado. Nós não podemos ficar refém disso, sabe? Então, a gente tem que ter coragem, aquilo que eu falei agora, para cada ação vai ter que ter uma reação popular e forte. Né, Pitanta? Nós fizemos tantas vezes, tantos encontros, fechamos BR, fizemos uma série de coisas e que surtiu efeito em muitas situações. Mas a população ela precisa desse apoio político. Tá? Então, o que eu peço para essa comissão, e que seja também formado, paralelo a essa comissão, uma comissão da sociedade civil, junto com a da Câmara de Vereadores, para que a gente possa estar juntos e conectados, para que a gente possa passar para a população o que realmente a comissão está fazendo e que a gente possa realmente caminhar junto. Ação e reação. Isso tem que ser feito, porque só eles falam e nós ficamos quietos. E o cavalo passa encilhado e ninguém monta, essa é a real. Né? Nós estamos realmente sozinhos nessa história. Né? Poucas vozes se levantam para a defesa de todo esse processo. E agradecer, assim, aqui os que se dispuseram a participar dessa comissão, né? Alguns vereadores a gente já conhece, que já faziam parte dessa legislatura aqui, e outros são novos, o PP, ali o Alexandre, o Biriba também, né? E aquele outro vereador lá, esqueci o nome dele, o Marcílio, né? Que estão, que a gente, o Tedo, né? O Tedo, que já esquece, porque de tão conhecido que ele é da gente, né? O Vitor, né? Então, a gente está realmente contando muito com esse apoio de vocês, sabe? A gente quer caminhar junto. É um processo de caminhada juntos. Ação e uma reação. E isso é que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Eu gostaria nós temos mais 10 minutos para encerrar essa reunião. Eu preciso bem menos do que isso. Então, a gente, que é um cronograma que a gente tem que cumprir o querido regimental desta casa. Edivaldo. Muito obrigado, vereador Nigro, satisfação enorme estar aqui, uma responsabilidade enorme também. E saudando o senhor, quero saudar todos os demais vereadores dessa casa, que há tanto tempo têm, muitas vezes, assistido
intervido, falado, defendido, mas que agora, como disse a Beth, agora tem a oportunidade única de agarrar esse cavalo encilhado que está passando, porque talvez vocês não tenham percebido, mas o que a gente está fazendo aqui é histórico. Não há e não houve, de 2023 para cá, desde que a Lei 14.701, a Lei do Marco Temporal, foi aprovada, ainda não houve nenhuma comissão de vereadores que resolveu pular nesse cavalo. Portanto, esse dia é histórico, esse momento é histórico, a criação dessa comissão é histórica. E tem mais, eu posso estar enganado, se isso acontece de vez em quando. Se outro PDL, de qualquer outro senador, já demoveu ou já sustou os efeitos de um decreto presidencial que homologa a terra indígena, eu desconheço, vereador Jean, eu desconheço. Portanto, amanhã, talvez também, Santa Catarina será o primeiro estado do Brasil, com o primeiro senador, com a primeira a ter uma moção, ou seja, ter uma ação de um senador demovendo um decreto homologatório de um presidente da República. Isso é histórico e não é sem importância. Eu sei também que muitos vereadores, porque isso já acompanho outras câmaras em outras cidades do Brasil, tinham aquela preocupação, queriam fazer alguma coisa, mas ficavam, peraí, índio não é objeto de ação municipal, índio é federal. Falava-se isso. Né? Índio é federal, então o que eu vou fazer? Vou me queimar à toa, tal. Não mais. Não mais. A Lei 14.701, no seu 5º artigo, não só permite, mas obriga a participação do município. O município precisa participar, diretamente, participar do processo demarcatório. Deveria poder participar, e foi absolutamente ignorado em todo esse processo. Aliás, este é o fundamento do PDL 717. Os senadores pediam a mim, coloca logo na entrada que vai pedir a anulação da homologação justamente por falta de participação do município. Então, exatamente isso, vocês foram, e aqui é a injustiça. Quando colocaram, veja, e aqui que é com muito cuidado que a gente, até confirmando a palavra do vereador Vitor, não temos aqui nenhuma rusga com nossos irmãos indígenas, que são indígenas, merecem o reconhecimento. Mas precisamos denunciar os indigenistas que utilizaram-se de uma única família indígena que havia lá, uma única família não conforma uma aldeia indígena, em nenhuma antropologia do mundo você vai ver que uma única família forma uma aldeia indígena, não existe isso. A aldeia é o quê? É uma comunidade de casas, de famílias, uma comunidade que ali vivia. Não existia uma aldeia tradicional, existia uma única casa, disso todo mundo pode dar testemunho aqui, é ou não é? Todo mundo viu isso daqui, uma única casa na década de 60, 70, né, por aí. Essa família, essa única família, dissolveu-se, foi embora, como eu falei aqui ontem. Mas usaram desse pretexto, vereador, para criar uma aldeia artificial. Tem uma matéria no jornal, eu poderia colocar aqui, trazer aqui essa matéria, não vou fazer isso, porque não é isso que a gente vai contestar hoje. E nós não queremos contestar essa demarcação por uma série de fatores, inclusive políticos. Nós vamos só falar dos limites da terra indígena, que é isso que eu quero falar daqui a pouco. Mas tem uma matéria no jornal dizendo a Associação Brasileira de Antropologia celebra a chegada da primeira família Guarani no litoral catarinense, 1994, fazem uma festinha, chama o presidente, aliás, era o presidente, e aqui não tenho problema nenhum em citar o nome, o presidente da ABA, à época, quem era? O antropólogo senhor Silvio Coelho dos Santos, professor da UFSC. Chamou a vice-presidente, minha ex-professora de antropologia da Universidade de Brasília, a professora Alcida Rita Ramos, para virem aqui celebrar a chegada da primeira família Guarani em Santa Catarina, no litoral. Isso é ou não é uma montagem artificial de uma aldeia tradicional? Não precisa ter medo de falar isso, mas os senhores têm imunidade parlamentar para falar. Eu falo porque eu conheço a história e eu quero compartilhar com vocês, então quero deixar com vocês esse laudo, esse parecer antropológico, que agora resumo no seguinte ponto. Vamos passar a imagem? Porque eu quero mostrar como eu falei, nós não vamos contestar essa terra indígena, eu queria que vocês olhassem ali o traçado original da terra. Podem olhar, porque é interessante ver ali. Percebam como a parte sul da demarcação, estão vendo aí em algum lugar? Estão, né? A parte sul vai até a fonte do rio Macembu, está tudo certo? Vai até a ponte do rio Macembu, atingindo todas ambas comunidades tradicionais, Araçatuba e Passagem do Macembu. Agora passa a próxima imagem. Essa é a nossa proposta.
É a proposta que eu defendi, os senadores pediam a mim, e eu sugiro que essa Câmara defenda. Qual é a diferença de uma demarcação para outra? Simplesmente o respeito ao patrimônio histórico regional catarinense e o respeito à propriedade privada desses senhores que vocês acabaram de ouvir o testemunho. Tá certo? Ou seja, a gente recorta aquela ponta ali e passa a próxima imagem. E torna essa linha amarela aí, essa linha amarela que vocês estão vendo, é a mesma, volta à imagem anterior, é a mesma que está ao sul ali, é aquela mesma que faz, na verdade, ao sudeste, né? Essa barriga de baixo é exatamente, a próxima, é exatamente essa estrada que vocês estão vendo aí. Essa estrada é nada menos que a estrada litorânea, chamada Estrada Real Litorânea, aberta e construída por ordem da coroa portuguesa e sob supervisão do primeiro governador de Santa Catarina, governador José da Silva Paz, né, o governador chamava-se Brigadeiro José da Silva Paz. Ele que manda abrir essa história, essa estrada. E olha só como ela é portentosa. A próxima imagem. Olha o tamanho desse muro. Esse muro tem quase 2 metros, nesse local, tem quase 2 metros de altura. Isso daí foi construído com mão de obra escrava, ou mão de obra de soldados. Isso é portentoso, é enorme. Passe a próxima. Olha o tamanho das pedras. Como é que colocaram essas pedras aí? Essa estrada existe e está agora sob a Mata Atlântica, da Serra do Tabuleiro, que tomou conta dessa região. É por isso, vereador Pitanta, que nós estamos solicitando também ao município, vamos solicitar que o município reconheça a estrada como patrimônio histórico material do município de Palhoça, e já entramos com um pedido, vereador Jean, para que a Fundação Cultural Catarinense reconheça essa estrada como patrimônio histórico e cultural do estado de Santa Catarina. Essa estrada tem mais de 300 anos, ou quase 300 anos. Passa a próxima imagem, por favor. Olha aí, para vocês terem uma ideia, os moradores se apropriaram, vivem ao lado da estrada, né? As comunidades que são bicentenárias, uma delas, a Ponte do Macembu, tem pelo menos 170 anos, porque a Ponte do Macembu foi aberta logo depois da finalização dessa estrada, que é a estrada do governador. Então, nós aqui estamos fazendo, é um dia simbólico, nós estamos entregando para a comissão esse parecer antropológico, que, como eu falei, não contesta completamente essa terra indígena. Nós teríamos motivos para contestar, mas como o vereador Jean muito bem colocou, dado o contexto político do momento, seria inútil, seria dar murro em ponta de faca, tentando não só contestar essa indicação. Além do mais, essa proposta que aqui está sendo apresentada, ela preservará a comunidade indígena Itati. Os índios ficarão onde eles estão, mas nós queremos que uma comunidade bicentenária também permaneça exatamente onde está. Então, eu sugiro, vereador, que vocês, eu também vou sugerir, na verdade, em nome da comunidade, que os senhores passem a defender a redelimitação da terra indígena. Esse é o nosso pedido. Tá? Ou seja, um redesenho, e que isso seja apresentado formalmente por esta casa, à FUNAI, ao Ministério dos Povos Indígenas agora, porque isso, eu entendo, e se os vereadores assim, depois eu estou então doando, porque eu fui contratado pela comunidade, eles com o suor deles pagaram o meu trabalho, e eu vou doar esse trabalho para a comissão, havendo a vossa avaliação sendo considerado um trabalho legítimo, fundamentado, que os senhores, em adotando isso, passam a defender perante o órgão indigenista para que esse erro não perdure e para que seja feita justiça histórica com esses moradores que aqui estão. Enfim, em resumo é isso. Já foi sugerido pelo vereador Vitor a moção de apoio ao PDL 717, e nós temos bons motivos para que ele seja aprovado. Vamos torcer, vamos orar, rezar, para que amanhã, esse dia histórico, realmente marque um momento de defesa de Palhoça, na defesa do seu momento de vitória de Palhoça, na defesa de seus direitos, de seus cidadãos, de seu patrimônio histórico, municipal e estadual. É isso, vereador, eu agradeço o tempo e a oportunidade. Como o tempo está expirando, eu gostaria de perguntar ao senhor vereador, se algum vereador quer se manifestar também, eu daria 2 minutos para que o vereador possa também se manifestar, por gentileza, tá? 2 minutos para cada vereador, para que a gente possa fazer encerramento. Por favor. Senhor presidente, vai lá. Só deixar registrado que, não sei se o Edward falou ali na sua fala, prestei atenção ali, questão da Câmara de Vereadores de Palhoça sempre foi parceira, nunca ficou ausente. Já estivemos em Brasília, eu e o vereador Pitanta, ano passado, estivemos lá numa audiência. Então, deixar registrado aqui também que essa casa ela não é ausente nesse caso, nesse assunto, e deixar registrado também que a Câmara de Vereadores é parceira
desde agora e desde antes, e vai sempre ser parceira. Essa comissão foi realizada nesse momento, muito bom, mas estamos trabalhando já desde o ano passado, ano retrasado, acompanhando cada processo, cada passo. Moção de apelo já foi realizada nesta casa, aprovada por todos os vereadores. Agora, o trabalho não começa hoje, após a formalização da comissão, e sim, já está acontecendo muito antes desta reunião. Deixar registrado essa observação, tá bom? Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador PP. Boa tarde, pessoal da comunidade, a todos os presentes. Vou ser breve, mas o vereador Juninho bem falou que essa casa já trabalha em apoio a essa situação da demarcação das terras indígenas. Inclusive, nosso presidente, vereador Pitanta, é incansável, e pelo seu acesso e sua história que tem com o senador Esperidião Amin, tem trabalhado muito sobre essa questão, mas ficou muito claro hoje, e tenho certeza que esta comissão, tendo acesso a esse relatório, né, que o nosso antropólogo Edward vai doar à comissão, a gente tem discurso de dizer que nós não vamos discutir a demarcação daquele espaço onde os índios vivem, mas sim valorizar realmente essa comunidade centenária, onde temos ali, acredito que aquela estrada, o nome era Estrada Imperial, até pela época que foi construída. Então, o que nós precisamos é representar as pessoas que vivem na cidade de Palhoça. A função da Câmara de Vereadores é representá-los. O contato de vocês é aqui com esta casa. Então, se preciso for, senhor presidente, que a gente vá a Brasília com todos os membros da comissão, que a gente visite o senador Esperidião Amin, que a gente visite o senador Jorge Seife, que é correligionário do senhor, e que a gente possa defender os interesses da comunidade que muito representa a cultura açoriana do nosso município, do nosso estado, e aproveitar também o apoio que a gente tem do governador Jorginho Melo, e a senhora foi muito feliz, acho que a dona Beth falou sobre o contorno viário, uma obra de impacto que trata sobre a segurança dos catarinenses. A gente não pode ficar à mercê também sobre essa situação, né, dessa questão indígena. Então, essa casa vai trabalhar sim, vai continuar trabalhando, mas agora com uma comissão formalizada, com presidente, com vice-presidente, com relator, com membros que irão representá-los e, se preciso, ir até a Brasília para mostrar a força do município de Palhoça. O município de Palhoça, com certeza, está com vocês nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre, por favor. Bem breve aqui, até porque sou vereador do Partido Progressista, né, vereador do senador Esperidião, e foi muito feliz a sua fala quando disse que apenas o senador Esperidião encampa essa bandeira. Então está na hora da gente cobrar do Seife, que é vereador, né, Juninho, do PL, e da senadora Ivete, que tem que nos representar por ser uma situação, né, do governo federal. O que a gente vai poder fazer aqui é o que todos já explanaram, né, a gente com a comissão fazer pressão, nós somos da base política desses partidos também, a gente fazer pressão, porque isso aí tem que ser resolvido e não é vocês que tem que ser prejudicados como estão querendo fazer. Hoje a gente, né, PP, como tu mesmo falou, hoje a gente tem um discurso que a gente não é aqui contra povos originários, contra índio e nem contra a demarcação. A gente é a favor, sim, das comunidades. E mais uma coisa, alguém tem que ser responsável pelas pessoas que estão tendo a vida ceifada lá naquela BR. Então, se for para ficar fazendo um empecilho, para não sair mais túnel, não sair mais contorno, por questões ideológicas, nós vamos brigar. E eu não tenho dúvida que os vereadores aqui vão encampar isso. Obrigado, presidente. Eu gostaria de deixar bem claro também a todos os senhores vereadores que quando se falou em nome do senador Esperidião Amin, a Beth, e agora aqui o nosso vereador Alexandre, esse trabalho para que esse projeto 717 fosse concretizado no Senado Federal, teve o apoio do Edivaldo lá em Brasília. Lembra muito bem, né, Edivaldo? Nós fizemos um trabalho junto ao senador, quando a gente soube que o presidente da República assinou esse decreto dia 4 de dezembro, a gente se manifestou-se junto ao Esperidião, e ele foi bem claro: vocês ficam tranquilos, porque houve um acordo entre as lideranças políticas do Supremo Tribunal Federal, junto ao Senado Federal, Câmara Federal e o Governo Federal, no qual estavam lá os demais ministros do Tribunal de Contas da União. E esse acordo entre eles foi desfeito, foi quebrado pelo decreto do presidente da República. Então, por isso que hoje nós estamos tendo apoio, até inclusive do senador do PT, que acharam
que foi assim uma sacanagem que o próprio presidente fez com o povo de Santa Catarina, principalmente com Santa Catarina, porque houve esse acordo, deixando bem claro para os senhores vereadores que esse acordo tinha sido mantido entre eles, e foi quebrado. E agora, o que pode acontecer é acabar com esse decreto do presidente da República. Tenho certeza, já falei outra reunião, que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Vereador Pacão. Depois, vereador Pacão, eu vou dar por encerrada a sessão. Boa tarde, comunidade, ali da Baixada do Maciambu, Araçatuba. Eu acompanho aqui, já estou vereador 8 anos e meio, e a gente acompanha de perto, né, e luta junto. E falar para vocês que temos parentes ali na Araçatuba, o Sabino, vocês devem conhecer ali, ele é primo do meu pai, e da tristeza deles de ver aquelas placas que até aconteceu de ser retirada, em parte desse processo, né, vereador Pitanta? Comemoramos junto com a comunidade, achamos que estava tudo resolvido e depois veio isso tudo para trás novamente. Isso aí nos entristece, mas hoje estamos aqui com 10 pessoas formando essa comissão. Tenho certeza que lutávamos, não podemos garantir o sucesso, né, que a gente sabe que é uma luta difícil. A gente vê a tristeza no olhar dos moradores. Eu sou proprietário de terra ali e a gente vê o nosso sonho, um dinheiro que foi trabalhado para ter, indo água abaixo, então a gente entende o desespero da comunidade. E o meu pai, em 1983, ele tinha um caldo de cana ali, ele montou o mercado em 77 na Praia de Fora, mas em 83 ele ficou parte do tempo fora e montou um comércio no Morro de Cavalo, até saiu de lá por falta de energia e tal, acesso ruim. E não tinha índio lá. Então nós estamos falando de coisa de 40 anos atrás, e tenho certeza que meu pai não fala besteira, que meu pai é uma pessoa séria e íntegra no que fala. Então não existia índio ali, realmente foi uma comunidade montada para hoje tirar a paz de uma comunidade bicentenária. Era isso, presidente. Eu agradeço a comunidade aqui presente e vou dar por encerrada essa reunião, e a gente vai passar para a comunidade o trâmite desta comissão aqui do Poder Legislativo. Vocês podem contar com o Poder Legislativo, que aqui são 21 vereadores que estão junto com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, que Deus ilumine todos vocês. Está encerrada esta reunião.